Mateus, capítulo 7. Não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer-se do feio riso de escárnio no próprio rosto. Vocês têm o cinismo de dizer: deixe-me limpar o seu rosto, quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo. Isso também é teatro, é fazer o jogo do sou mais santo que você, em vez de simplesmente viver a vida. Tire o cinismo do rosto e então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo para que ele também limpe o rosto. Não desrespeitem o sagrado. Gracejos e tolices não agradam a Deus. Não reduzam os santos mistérios a frases de efeito. Na tentativa de sobressair e de agradar, você pode usar esses subterfúgios, mas estará abrindo a porta para o sacrilégio. Não barganhem com Deus. Sejam objetivos. Peçam aquilo de que estão precisando. Não estamos num jogo de gato e rato, nem de esconde-esconde. Se seu filho pedir pão, você o enganaria com serragem? Se pedir peixe, iria assustá-lo com uma cobra viva servida na bandeja? Maus como são, vocês não pensariam em algo assim, pois se portam com decência, pelo menos com seus filhos. Não acham então que o Deus que os criou com amor fará ainda melhor? Aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você, e então faça o mesmo a eles. Na verdade, nisso se resumem a lei e os profetas. Não procurem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. Tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes. A sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma. Procurem o caráter. Importa o que os pregadores são, não o que dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo. As árvores doentes com seus frutos podres serão cortadas e queimadas. Saber a senha correta, por exemplo, Senhor, Senhor, não levará vocês a nenhum lugar comigo. O que se requer é a obediência, é fazer o que meu Pai deseja. Posso até ver a cena. No juízo final, milhares vindo em minha direção e se justificando. Senhor, nós pregamos a mensagem, expulsamos demônios e todos diziam que nossos projetos eram patrocinados por Deus. Sabem o que eu vou responder? Vocês perderam a oportunidade. Tudo o que fizeram foi me usar para virarem celebridades. Vocês não me impressionam nem um pouco. Fora daqui. As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base de sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos que constroem sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo de areia. Quando Jesus concluiu seu discurso, a multidão o aplaudiu. Eles nunca tinham ouvido um ensino assim. Era óbvio que ele vivia o que pregava, em contraste com os líderes religiosos do povo. Foi a melhor aula que eles já tinham ouvido. Mateus, capítulo 8. Jesus desceu da montanha com os aplausos da multidão ainda soando nos ouvidos.
De repente, apareceu um leproso que se ajoelhou diante de Jesus e pediu: Mestre, se o senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou o leproso e disse: Quero, fique limpo. Todos os sinais da lepra desapareceram na hora. Jesus então lhe disse: Não diga nada a ninguém. Apenas se apresente ao sacerdote para que ele confirme a cura e leve a oferta de gratidão a Deus ordenada por Moisés. Que sua vida purificada e grata, não suas palavras, dê testemunho do que eu fiz. Assim que Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um capitão romano veio ao seu encontro. Ele estava muito aflito. Senhor, meu criado está doente. Ele não consegue andar e sente dores terríveis. Jesus disse: Vou até lá para curá-lo. Ah, não! Protestou o capitão. Não quero que o senhor tenha todo esse trabalho. Basta uma ordem sua e meu criado ficará bom. Sou um homem que recebe e dá ordens. Eu digo a um soldado vá e ele vai. A outro venha e ele vem. Ao meu escravo faça isso e ele faz. Surpreso, Jesus declarou: Ainda não vi esse tipo de fé singela em Israel, o povo que deveria saber como Deus atua. Este homem é o início de muitos estrangeiros que logo virão de todas as partes do mundo, do Oriente e do Ocidente, para participar do banquete do reino de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Já os que cresceram na fé, mas nunca tiveram de fato, ficarão do lado de fora, isolados da graça, perguntando o que aconteceu. Voltando-se para o capitão, Jesus ordenou: Vá. O que você acreditava que ia acontecer, aconteceu. Naquela hora, o criado dele ficou bom. Isso aconteceu na frente da casa de Pedro. E Jesus, ao entrar na casa, deparou com a sogra de Pedro, que estava de cama, ardendo em febre. Ele tocou a mão dela e a febre se foi. A mulher levantou-se da cama e foi preparar o jantar para ele. Ao anoitecer, trouxeram a Jesus várias pessoas afligidas por demônios, e ele as livrou daquele tormento. Operou também cura física em vários doentes. Tudo isso cumpriu o conhecido sermão profético de Isaías. Ele levou nossas doenças, ele carregou nossas enfermidades. Percebendo que a multidão de curiosos crescia a cada minuto, Jesus disse aos discípulos que era melhor sair dali. Assim, foram para o outro lado do mar. À saída, um mestre religioso perguntou se podia ir com eles. Com o senhor irei para qualquer lugar, declarou. Jesus foi direto ao ponto. Está mesmo disposto a isso? Saiba que não costumamos ficar nas melhores hospedagens. Outro seguidor pediu: Mestre, preciso que o senhor me libere por alguns dias. Tenho de cuidar do funeral do meu pai. Jesus recusou. Prioridades em primeiro lugar. Seu compromisso deve ser com a vida, não com a morte. Siga-me. Busque a vida. Então ele e os discípulos entraram no barco. Entretanto, enfrentaram uma terrível tempestade no mar. As ondas furiosas atacavam a embarcação, e enquanto isso, Jesus dormia. Os discípulos o acordaram implorando: Mestre, salve-nos! Nós vamos morrer! Jesus, porém, repreendeu os discípulos. Por que tanto medo? Vocês não têm fé? Em seguida, levantou-se e ordenou ao vento que cessasse o barulho e ao mar que ficasse quieto. Silêncio. Foi a ordem. E o mar ficou em plena calmaria. Os homens esfregaram os olhos perplexos. O que é isso? O vento e o mar obedecem ao comando dele. Eles desembarcaram na terra dos Gadarenos e encontraram 2 loucos que vinham do cemitério, os quais eram vítimas de demônios. Os 2 aterrorizavam a região, de modo que ninguém mais se atrevia a passar por aquele trecho da estrada. Quando avistaram Jesus, os loucos gritaram: Qual é o motivo
motivo de ficares nos importunando? Tu és o Filho de Deus. Ainda não é a hora de te manifestares. Perto dali, uma grande manada de porcos estava pastando. Os demônios então suplicaram a Jesus: Já que vais nos expulsar destes homens, permita que vivamos nos porcos. Jesus concordou. Podem ir e saiam daqui. Enlouquecidos, os porcos pularam de um penhasco e se afogaram no mar. Aterrorizados, os que cuidavam dos porcos saíram em disparada e contaram na cidade o que havia acontecido aos loucos e aos porcos. O povo ficou revoltado por causa dos porcos que se perderam, e uma multidão foi implorar a Jesus que saísse dali e nunca mais voltasse. Mateus, capítulo 9. De volta ao barco, o mestre e seus discípulos atravessaram o mar e regressaram à cidade de Jesus. Mal saíram do barco, alguns homens que carregavam um paralítico numa maca se aproximaram e o puseram diante deles. Impressionado com tanta fé, Jesus disse ao paralítico: Anime-se, filho, eu perdoo os seus pecados. Mas alguns líderes religiosos cochicharam entre si: Que blasfêmia! Conhecendo o pensamento deles, Jesus lhes perguntou: Por que o cochicho? O que acham que é mais fácil? Dizer eu perdoo os seus pecados ou levante-se e ande? Pois bem, para que fique claro que sou o Filho do Homem e estou autorizado a fazer uma coisa e outra, voltou-se para o paralítico e ordenou: Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E o homem assim o fez. A multidão ficou ao mesmo tempo atemorizada, maravilhada e satisfeita por constatar que Deus havia autorizado Jesus a realizar tal milagre no meio deles. Enquanto caminhava, Jesus avistou um cobrador de impostos. Seu nome era Mateus. Jesus o convidou: Venha comigo. Mateus levantou-se e passou a segui-lo. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Mateus com seus seguidores mais próximos e um grupo de pessoas de má reputação se juntou a eles. Quando os fariseus viram Jesus no meio daquela gente, ficaram indignados e foram tomar satisfação com os discípulos. Que exemplo está dando o seu mestre, hã? Andando com essa gente desonesta e essa ralé. Jesus escutou a crítica e reagiu. Quem precisa de médico? Quem é saudável ou quem é doente? Pensem no significado deste texto das Escrituras. Procuro misericórdia, não religião. Estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar os da casa que se acham justos. Pouco depois, os seguidores de João aproximaram-se e perguntaram: Por que nós e os fariseus adotamos a disciplina do jejum, mas os teus seguidores não? Jesus respondeu: Numa festa de casamento, vocês não economizam no bolo nem no vinho, porque estão festejando. Depois poderão até precisar economizar, mas não durante a festa. Enquanto o noivo e a noiva estão com vocês, é tudo alegria. Depois que os noivos forem embora, o jejum pode começar. Ninguém joga água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Essa é a vinda do reino. E continuou: Ninguém corta um cachecol de seda para remendar uma roupa velha. Usa-se um remendo que combine. Ninguém guarda vinho em garrafas rachadas. Assim que acabou de falar, um oficial local apareceu, curvou-se educadamente e disse: Minha filha acabou de morrer. Mas se o senhor impuser as mãos sobre ela, tenho certeza de que ela viverá. Jesus foi com ele e os discípulos o seguiram. No caminho, uma mulher que estava sofrendo de hemorragia havia 12 anos esgueirou-se por trás dele e tocou-lhe levemente a roupa. Ela pensava: basta eu tocar em sua roupa para ficar boa. Entretanto, Jesus virou-se e a surpreendeu.
mas logo a tranquilizou. Coragem, filha. Você se arriscou por causa de sua fé, e agora ficará bem. No mesmo instante, a mulher ficou curada. O grupo chegou à casa do oficial e abriu caminho entre os fofoqueiros, sempre ávidos por uma novidade, e pelos vizinhos, que haviam trazido comida. Jesus foi ríspido com eles. Afastem-se. A menina não está morta. Assim que se livrou da multidão, ele entrou, pegou a mão da menina e a levantou. Viva! A notícia logo se espalhou e correu por toda a região. No caminho de volta, Jesus foi seguido por 2 cegos que gritavam: Misericórdia! Filho de Davi! Tem misericórdia de nós! Ele entrou em casa e os cegos entraram com ele. Jesus perguntou: Vocês realmente acreditam que sou capaz de curá-los? Eles responderam: Sim, mestre! Ele tocou os olhos deles e disse: Seja como vocês creem. E aconteceu. Eles passaram a enxergar, mas Jesus advertiu-os com severidade: Não deixem ninguém saber como isso aconteceu. No entanto, eles saíram contando o fato a todos os que encontravam. Os 2 ainda estavam saindo, quando um homem acometido de mudez por causa de um espírito maligno foi trazido a Jesus, que expulsou o espírito atormentador. O homem desandou a falar como nunca. As pessoas aplaudiram. Nunca houve algo assim em Israel! Os fariseus saíram resmungando. Isso não passa de um truque. Ele provavelmente fez pacto com o diabo. Depois disso, Jesus passou por todas as cidades e vilas da região. Ele ensinava nas sinagogas, onde o povo costumava se reunir, apresentando as notícias do reino, curando os corpos doentes e restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Ver as multidões diante de si lhe fazia doer o coração. O povo estava confuso e sem rumo. Eram como ovelhas sem pastor. Que grande colheita temos aqui, disse aos discípulos. Mas tão poucos trabalhadores. Ajoelhem-se e orem, pedindo mais trabalhadores.